Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos nos reunir mais uma vez, né, para trocarmos a ideia, a conversa. E hoje a nossa conversa é dando continuidade ao estudo do Evangelho. Então, inicialmente, vamos acomodar, né, nossa mente para que possamos receber os fluidos positivos dos nossos irmãos, amigos benevolentes, a espiritualidade que nos acompanha, que nos orienta, e vamos respirar aí tranquilamente, sentindo o ar entrar e sair, acomodando a mente, acomodando os sentimentos e nos concentrando, elevando o nosso pensamento ao alto, para que possamos receber as instruções necessárias para que nossos ouvidos possam ouvir e entender a mensagem do Cristo. Que essa mensagem do Cristo nos traga muita paz, muita luz, muito equilíbrio para todos nós e para o nosso planeta também, para que a humanidade se torne cada vez mais benevolente, mais equilibrada, mais paciente. E assim, entregando-nos ao Senhor, Mestre Jesus, começamos os nossos trabalhos com votos de muita paz e muita luz. E nós vamos estudar, falar um pouquinho aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, que é amai os vossos inimigos. É algo assim bem, bem forte, eu acho forte, né? Quando Jesus nos recomenda amai os vossos inimigos, é forte, bastante forte, e às vezes a gente se balança um pouco. E nesse capítulo, nós vamos hoje falar do item 7, onde ele cita: se alguém vos bater a face direita, apresentar-lhe também a outra. Então, mais outra outra rebombada para a gente, né? Mas se nós formos encarar o inimigo, né? Então nós temos que olhar, o inimigo é aquele que às vezes por exemplo, eu digo, puxa, eu acho que eu não tenho inimigo, né? Não tenho dissidência com alguém assim visto. Mas nós temos que olhar que nós não temos apenas essa encarnação, né? Nós viemos de muitas outras. E se nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, nós temos motivos para estar aqui. E não deixa de nós, às vezes em vidas passadas, termos magoado alguém, como alguém também ter nos magoado. E essa mágoa, às vezes esse ressentimento que hoje eu não sinto, mas isso pode estar me acompanhando de outras encarnações, e eu não sei. Então, a gente tem que ver que o inimigo é aquele que tem esse olhar de Cristo, porque o olhar de Cristo é aquele olhar amplo, né? É um olhar expandido, que não é o nosso, que ainda estamos ainda bem imperfeitos. A perfeição de Cristo tinha um olhar, o olhar é uma dimensão assim extraordinária. Então, nosso olhar é um olhar ainda muito limitado. Então, nós não podemos nos comparar com o olhar de Cristo. E, claro, que Cristo, quando recomenda amar ao inimigo, ele não é um amor fraternal de pai, de mãe, de irmão, de pessoas que tenham mais afinidades conosco, mas
ter aquele respeito, aquela benevolência, aquela caridade com o outro. Então, o inimigo vai terminar sendo todo aquele que não concorda conosco, né? Não concorda, não tem o mesmo pensamento, se torna uma pessoa que é contra nós. Então, o inimigo não é somente aquele inimigo de duelo, né? Então, nós temos que olhar, ter esse olhar mais amplo. E quando Cristo nos convida ao outro lado da face, a apresentar o outro lado, é claro que isso não pode ser levado ao pé da letra, né? A interpretar palavra por palavra, porque a magnitude espiritual de Cristo, de Jesus Cristo, muito grande para ele simplesmente nos recomendar que é, deixemos as pessoas ou os nossos semelhantes fazerem tudo conosco e nós sermos, vamos dizer assim, passivos. Não é que sejamos passivos, mas sim pacíficos, né? Então ele começa: aprendestes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então, antes dele dar o ensinamento, ele diz aos discípulos, e nos diz também que somos discípulos de Jesus, que foi ensinado olho por olho, dente por dente. Foi o ensinamento de Moisés, que cabia naquela época, né, do ensinamento de Moisés. Então, na época de Moisés, isso aí cabia muito bem, porque era um ensinamento para frear aquele povo que era um pouco, vamos dizer assim, distorcido, né? Era um povo muito desobediente, um povo muito rebelde. Então, veio essa lei. E mas depois veio a lei de Jesus, que é uma lei de amor, de caridade, e ele nos diz: eu, porém, vos digo. Então, ele falou que foi ensinado olho por olho, dente por dente. Mas, naquele momento, ele diz que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que, se alguém vos bater a face direita, lhe apresenta a outra. Então, o que apresentar a outra, né, no pensamento, na ideia de Jesus? Não é simplesmente apresentar o lado para a pessoa bater no lado. Então, o bater são dissidências que às vezes ocorrem, né? Fatos que ocorrem. Como pode ocorrer fatos mais simples, podem também ocorrer fatos mais densos, mais perigosos, né? Pode ser uma discussão, pode ser uma ofensa verbal, como pode ser até um ataque mesmo físico, né? Pode acontecer. Mas que para isso você apresente ao outro lado. Então, Jesus aí não vai incentivar, porque se fosse levado ao pé da letra, seria um incentivo a, ao dente por dente, ou olho por olho, dente por dente. Ou seja, o revide. Ou então você pacífico dá e apanhar, dá o pescoço à corda. De jeito nenhum. Mas apresentar outra face é ter um olhar diferente para aquela situação. Então, a situação de dissidência, de ofensa, de maus tratos, de mágoa, seja ela qual for, ter um olhar. Ou seja, se nós nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos entender, compreender qual é a situação daquele outro, para que a gente possa, ao invés de revidar, conciliar, ao invés de odiar, amar. Ou seja, o outro lado
você ter, ao invés da intolerância, ter a tolerância. Esse trabalho é um trabalho fácil? Não, não é fácil, mas é possível. É possível porque Jesus nos ensinou que isso é possível, né? É o conselho que ele nos dá. E ele vai mais além, né? Além de apresentar a outra face, ou seja, o outro lado da visão, não ter aquela visão única, mas ter uma visão mais ampla, né? Amplificada, ele vai mais longe. E que, se alguém quiser pleitear contra vós, para tomar, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que, se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então, são ensinamentos muito vigorosos, mas são ensinamentos que lhe ensina a realmente ter paciência, ter tolerância. Então, é nesse ponto que Jesus nos fala. E Kardec nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo que o maior preconceito de que leva ao ponto de honra é que traz a suscetibilidade que vem o orgulho. Então, desse sentido de ponto de honra, orgulho ferido, né? Que todos nós temos. Todos nós somos orgulhosos, todos nós somos vaidosos. Agora, cabe a cada um de nós a reconhecer aquele momento que o orgulho aparece para domar com através da oração, através dos bons pensamentos, através da leitura, através do estudo do Evangelho, de nos esforçarmos para pôr em prática realmente o ensinamento do Cristo, né? Então, através desse orgulho que às vezes vem, infla o ego, né? Exalta a personalidade, e aí causa essa susceptibilidade de ponto de honra que vem com o orgulho e traz a mágoa, traz as dissidências e traz o revide. Então, quando Jesus também fala apresentar a outra face, ele não está dizendo que sejamos, que não nos defendamos, não, mas que não haja a vingança, não haja o revide, né? Não haja o revide. E o Kardec nos traz que essa susceptibilidade trazida pelo orgulho, que enaltece a personalidade e faz com que você revide, ou seja, use o antigo ensinamento de Moisés, é uma atitude que a pessoa ainda não está com o nível de paixões terrenas. Não é aquela pessoa, não é aquele espírito que já está acima dessa paixão terrena, né? Está ainda muito envolvido naquele nível mais baixo, mais rasteiro, muito levado muito a realmente ao enaltecimento do ego. Então, a lei mosaica que prescreve o olho por olho, dente por dente, como eu disse anteriormente, era válida na época de Moisés. Então, Cristo, quando veio trazer a lei do amor, ele já trouxe de maneira diferente, mostrando todos os ensinamentos e as virtudes que nós devemos trabalhar em nossa mente para que possamos realmente
crescer espiritualmente, porque nada mais é do que a nós termos evolução espiritual. Então, todo o ensinamento de Jesus, ou seja, ele ensina a você não revidar, não se vingar, combater o mal com o bem. Então, essa é a estratégia. Então, quando apresenta a outra face, é apresentar outro olhar, outra posição, outro método de vida, né? Não dizer não à vingança. Então, e Kardec nos traz o seguinte: deve-se, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, ou seja, o preceito de dar a outra face. Ele responde: tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Quer dizer, no Evangelho de Jesus tem, né? Arranque o olho em caso de escândalo. Então, não é para realmente arrancar o olho, mas fechar os olhos ao escândalo, ou seja, aquilo que escandaliza deve ser repelido, não deve ser exaltado. Se se lhe não puder puser um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam as vítimas. Então, o que é que Kardec nos traz com essa frase aí? Que Jesus não está incentivando aos bons aceitarem a agressão, porque senão esses bons logo seriam eliminados, ou seja, ficar de braços cruzados. Mas sim não fazer o revide, não ir à revanche, não ir à vingança, porque vai de encontro ao próprio instinto da lei de conservação. A lei de conservação é uma lei da natureza e ninguém vai se expor para que venha a perder até mesmo a sua própria vida ou ter uma situação de maiores problemas. Então, Jesus condena a vingança. Então, vingar-se é algo que está fora da lei de Deus. A lei de Deus extirpa a vingança. E para nós não usarmos de vingança, de revide, nós temos que trabalhar outras virtudes, outros sentimentos. Então, quando Jesus nos aponta que devemos dar o outro lado, é o lado da indulgência, da tolerância, da paciência. Então, termos paciência, às vezes a situação é um pouco, vamos dizer assim, causa desequilíbrio. Eu acho que qualquer pessoa que receba uma ofensa, que receba um mau modo, inicialmente aquilo nos balança, né? Aquilo nos estarrece um pouco. Mas o que é que nós temos que fazer? Se nós formos esperar isso aparecer instantaneamente, não vai acontecer. O que temos que fazer é esse trabalho diário de discernimento, de oração, de de bons ensinamentos, de boas práticas no dia a dia, para que isso venha aos poucos e no momento que a gente se depare com alguma situação que nos deixe de saia justa, com criando problemas para nós, quer seja de uma ofensa, de uma de uma raiva, porque raiva todos nós vamos passar, porque faz parte do ser humano. Não tem ninguém a não ser um espírito muito elevado, que já esteja num patamar bem mais elevado, como
nós temos vários exemplos aí de patamares elevadíssimos espiritualmente e que a agressão já não mais incomoda. Por quê? Porque está numa vibração muito, muito mais elevada do que a nossa. Então, e outra coisa que nós também podemos trabalhar é justamente não entrar na sintonia negativa, numa sintonia negativa. Então, se recebermos uma situação desagradável, seja ela qual for, de discussão, de traição, de xingamento, pararmos um pouco, fazer aquele exercício que foi dado a Chico, de encher a boca de água, né? Deixar aquilo ali acalmar, para que a gente possa realmente pensar, discernir, criar equilíbrio emocional para que possa resolver da melhor maneira possível o tipo de dissidência que ocorra, né? De situação que ocorra. Hoje nós vemos também, por exemplo, num trânsito, quem dirige, né? Está suscetível a muitos entraves. É uma fechada, é alguém que não tem paciência, que quer passar na frente. Então, se você for revidar aquilo ali, aquilo pode virar uma bola de neve de tamanho assim imensurável, onde pode se dar até um desenlace físico. Quantas vezes a gente já viu casos, né? De trânsito, do outro puxar uma arma e acontecer o pior situação. Por quê? Por causa de um revide. Então, nós chegamos à conclusão que o revide e a vingança é contra o ensinamento do Cristo. Ou seja, se nós formos por esse caminho, nós estamos indo contra a lei de Deus e, logicamente, nós vamos ter consequências graves. Então, é aquela questão de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós temos que enxergar o ensinamento do Cristo como algo que é benéfico para a nossa vida, tanto física, quanto mental, quanto espiritual, para cada dia mais nos enaltecer, crescer espiritualmente, e aparando as arestas e deixando de lado alguns miasmas que nos acompanham de vidas passadas, para que nós possamos realmente chegar ao ponto de crescer. E Kardec nos traz aqui o seguinte: somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que sejam deferidos nos interesses do seu amor próprio. Então, realmente, vamos precisar de fé na vida futura. Porque quem não tem fé na vida futura, ou seja, acha que só é válido o que está aqui na Terra no momento, ou seja, está ainda no patamar única e exclusivamente terreno, e não tem a visualização do futuro, da vida futura, esse realmente não vai progredir espiritualmente, porque é preciso ter a visão da vida futura, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, então nós temos que plantar hoje para colher amanhã. Então, o nosso objetivo, a nossa reencarnação, é justamente a evolução espiritual, é cada vez que voltarmos, sermos melhores do que fomos. Então, precisamos ter essa vida
essa visão, ter a fé em Deus, para que tenhamos forças, a espiritualidade amiga nos ajude, o Mestre nos oriente sempre, estarmos com a mente aberta para recebermos essas bênçãos do alto, essas bênçãos de Deus. E Kardec termina o texto do Evangelho dizendo o seguinte: daí vem e repetimos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelos pensamentos acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, se estivermos com o pensamento, a sintonia mais elevada, logicamente, as coisas da terra não nos magoarão tanto, né? Nós não ficamos tão sensíveis, tão susceptíveis, tão melindrosos com o que acontece à nossa volta. Então, esse daí é o grande gancho dos espíritos mais elevados, ou seja, a sintonia é muito alta, já está muito acima do material. Você está realmente como Cristo, que é o nosso modelo, e outros espíritos de luz, né, que temos muitos, que as coisas, às vezes, as ofensas, e vemos que muitos desses espíritos mais elevados sofreram muito, muita dissidência, muita humilhação, e vemos aí histórias de Chico, de Teresa, de Madre Teresa de Calcutá, de Gandhi, dos sofrimentos que passou e, no entanto, sempre estavam sempre com a sintonia mais elevada, onde aquilo ali não 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 trazia susceptibilidade de milindres para eles, porque aquilo ali fazia parte de um mundo que não era o deles. Então, é o que nós devemos batalhar, né, para conseguirmos essa elevação. E aí nós concluímos desejando muita paz, muita luz e que o Mestre nos oriente para que nós possamos realmente absorver todos esses ensinamentos e chegar a um patamar mais elevado o mais rápido possível. Não sei em quantas encarnações, mas devemos ter a esperança, né, e a fé de que poderemos chegar lá. Vamos passar agora para o nosso momento de atendimento espiritual. Vamos aquietando nossa mente. Vamos aproveitar essa luminosidade dos ensinos do Mestre para nos sintonizarmos com os nossos amigos espirituais, a equipe espiritual dos atendentes fraternos já estão conosco. Vamos elevando o nosso pensamento, respirando profundamente, sentindo o ar entrar e sair. Vamos sentindo as vibrações positivas já sendo derramadas sobre nós. Vamos retirando do nosso pensamento todos os pensamentos de angústia, de preocupações. Vamos deixar esse momento único e exclusivamente para nos conectarmos com o alto, nos conectarmos com a luz divina.
Sintamos envolvidos em luz, em paz, em harmonia. Respire. Inspire os fluidos salutares que já são derramados sobre os atendentes, sobre o nosso coronário. Estão derramando fluidos benéficos para nos harmonizar. Harmonizar espiritualmente, harmonizar mentalmente, harmonizar emocionalmente e harmonizar fisicamente, para que tenhamos saúde em todos os ambientes, saúde em todos os corpos. Vamos sentindo os nossos pontos de energia serem energizados um a um. Trazendo força, trazendo equilíbrio. E sintamos nesse momento a luz divina nos envolvendo, trazendo paz e harmonia, enchendo os nossos corações de amor, de alegria, de perdão. Exaltando todos os bons sentimentos, herdando todas as virtudes divinas, que somos herdeiros do nosso Pai amado. Respire profundamente, sentindo esse ar benéfico envolver todo o corpo físico, mental, espiritual e emocional, trazendo paz e luz, muita luz derramada sobre nós. E assim, voltando nesse clima de amor, de paz, de caridade, nos sentindo repletos de sentimentos benéficos. Agradecemos a toda a espiritualidade que esteve aqui conosco, ao nosso Mestre Jesus, e agradecemos ao nosso Pai por esse momento de paz e luz para todos nós. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva agora e sempre. Que assim seja.